Bom dia. João capítulo 8. Evangelho de João capítulo 8. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo chegava-se ao seu redor. Então ele sentou-se e lhes ensinava. Ao contrário que alguns pregadores falam que Jesus era rico, era isso, eu converso, eu já vi pregador como aquele Abílio Santana dizer que Jesus era rico, né? As pregações que eles fazem distorcendo para pregar sobre prosperidade. Mas é uma mentira. Na verdade, o tempo quando Jesus estava em Jerusalém, quando ele ali permanecia, ele invariavelmente dormia no horto, ali no Getsêmani, que é o mesmo Monte das Oliveiras ali. Ele ia, passava as noites ali, e pela manhã ele vinha ao templo, né, onde ele ficava ensinando, ele ficava pregando. Também ao contrário que muitas pessoas pensam que a prioridade de Jesus era fazer milagre, né, fazer cegos enxergarem, expulsar demônios, tipo coisa, curar da enfermidade, não. A prioridade de Jesus era pregar, ensinar o seu evangelho. O evangelho que leva o próprio nome dele, Evangelho de Jesus Cristo. Então ele ensinava. Todos os dias pela manhã estava ali, e as pessoas que já sabiam, né, gostavam de ouvir, de aprender, sabiam. Quando eles estavam em Jerusalém, já iam logo pela manhã para o templo, porque sabia que ele estaria ali ensinando. E era o que ele fazia. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e ter alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Os escribas e fariseus. Os escribas eram aqueles que ficavam transcrevendo as escrituras, né? Olha, os profetas, o Pentateuco. Ele, porque não tinha máquina, era tudo na mão. Eles ficavam escrevendo, então eles conheciam de cor e salteado. Tá? Eles copiavam a Bíblia. Eram os religiosos da época. Então estes, juntamente com os fariseus, que eram religiosos, tem também os saduceus, eles trouxeram até Jesus uma mulher que tinha sido pega ali no flagrante ali, uma mulher casada que estava com outro homem que não era o marido dela. E obrigaram a colocar ela em pé ali no meio de todos. E falou, não, vamos ver o que Jesus vai falar, né? Porque eles tinham inveja de Jesus, porque todo dia ele vinha para o templo pregar, então o povo ficava ouvindo, vinham assistir. Isso causava inveja, causava irritação, trazia esse desconforto a eles. E por uma série de outros motivos, por o povo citar tanto o nome de Jesus. Então eles queriam de alguma maneira pegar Jesus, queriam prender Jesus, queriam matar Jesus. Então essa foi uma das oportunidades. Falou, vamos trazer, vamos ver o que ele vai dizer. Se ele falar contra a lei de Moisés, que não pode fazer nada, estará indo contra a lei de Moisés, nós temos um motivo para acusá-lo. Ou se ele mandar apedrejar, o povo já não vai crer nele, vai achar ele um tanto rigoroso. E trouxeram. Mas acontece que eles já estavam em erro, esses religiosos, porque a lei que eles estavam citando
que a mulher, quando pega em adultério, tinha que ser apedrejada, na verdade, a lei dizia que quando pega em adultério, tanto o homem quanto a mulher, os dois, ambos, né, deveriam ser apedrejados. Eles trouxeram só a mulher, mas era para ter trazido também o homem. Em Levítico, no capítulo 20, no versículo 10, diz assim: o homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. Então, eles deveriam ter trazido os dois para ser mortos e apedrejados. Mas fizeram acepção, soltaram o homem, deixaram o homem e trouxeram somente a mulher. Isso não é o julgamento de Deus. Da mesma forma, vejo as pessoas falando: olha, não julgueis, não julgueis. A palavra de Deus fala para não julgar. Ele falou assim para nós julgarmos de acordo com as retas palavras do Senhor, de acordo com a reta doutrina. É nossa função julgar. Mas para nós julgarmos, primeiro nós temos que nos examinar. Não adianta eu julgar um adultério se eu sou um mentiroso, ou eu julgar um mentiroso se eu sou um desonesto. Então primeiro eu tenho que examinar. Primeiro eu tenho que tirar o cisto do meu olho, para depois tirar a trave do olho dos outros. Então é necessário primeiro tirar a trave do meu olho, para depois então tirar o cisto dos olhos do outro. Então é necessário nós nos examinarmos antes de fazermos acusações. Eles estavam fazendo acusações sérias, queriam matar a mulher, mas em compensação simplesmente liberaram, soltaram o homem que tinha cometido o mesmo ato. Então eles estavam tentando cumprir a lei, na verdade, parte da lei. É mais ou menos aquela situação onde as pessoas apanham um versículo e faz daquilo uma pregação, não tirando do contexto, ou parte de um versículo. Não é assim. A palavra de Deus é para nós cumpri-la por inteiro. Por isso que eu falo, não é um self-service. É um prato feito. Tem tudo. É de acordo com a palavra de Deus, então é assim, Não temos como aliviar quem quer que seja, ou acusar quem não existe essa prescrição na Bíblia. Então existia sim esta condenação para ambos. Eles queriam armar uma cilada, pegar Jesus, falou: não, e agora o que você faz? Jesus estava ali com o dedo ali na areia, abaixado, na terra, escrevendo. Fingiu que deu a entender que nem tinha ouvido, que nem ouviu o que eles falaram. Nem sequer levantou a cabeça para ver o que estava falando. E é o único lugar na Bíblia que você vê que Jesus escreveu alguma coisa. Só que nós também não sabemos, ninguém sabe o que ele escreveu, que a Bíblia não nos fala. Talvez as pessoas dizem: não, Jesus escreveu isso, escreveu a sentença, a absolvição da mulher. Não, ninguém, absolutamente ninguém, sabe o que Jesus escreveu. Quem soube, se viu na época, não registrou, então nós não podemos comentar. Então chegaram para ele e falaram: olha, a lei diz que essas mulheres têm que ser apedrejadas. Ele já estava mentindo, porque dizia assim: o homem e a mulher, ambos têm que ser apedrejados. Mas a própria Bíblia nos fala aqui no versículo 6 que eles falassem isso para testá-lo, para prová-lo e ter alguma coisa que acusar. O diabo, ele arma as astutas ciladas, o tempo todo as espertas, inteligentes armadilhas para pegar, para nos pegar. Por isso nós temos que andar em espírito, estarmos sempre com os nossos olhos abertos, estarmos sempre observando para não cairmos. É necessário nós andarmos em espírito. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse:
aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro ali a tirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Eles ficaram insistindo com Jesus. Não, mas aí, quem que você fala, mestre, fala. Levantou, falou, olha, levantou, olhou para ele e falou, escuta, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro, comece pelo primeiro a dar pedrada nela, a matá-la. Quem estiver sem pecado. Nós sabemos que não tem ninguém que está sem pecado. Porque naquela época não tinha ninguém que estava sem pecado. E eles ainda tinham consciência do trama que eles estavam fazendo. Eles tinham consciência do pecado de trazer sua mulher deixando o homem para trás. Eles tinham consciência disto. Jesus já estava ali mostrando os erros, as falhas, os pecados. Ele falou, onde é que vocês estão errando? Vocês se acham mais justos do que ela? Que às vezes nós achamos, não, esse pecado aqui é muito sério. Esse pecado aqui é muito grave. Mas não existe pecado mais grave ou mais sério. É pecado, pecado, somente isso. Só isso, pecado. Então, naquela situação, Jesus disse assim, então tá, ele foi o primeiro, então, que atire a primeira pedra. E voltou a escrever ali na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos pelas suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, que seja você, então, o primeiro a começar. Aí eles perceberam, a consciência deles mostraram que eles estavam errados, que eles eram pecadores, tanto quanto ou até mais do que aquela mulher. Então os mais velhos, seriam os anciões, todos eles começaram a se retirar, foram saindo, envergonhados, um por um. E não fizeram nada com a mulher. De repente a mulher ficou sozinha, em pé, ali na frente de Jesus, e Jesus ali escrevendo na areia. Só restou os dois, porque todo o resto se afastou. Eles reconheceram o erro deles e mais, eles perceberam que não tinha como armar cilada para Jesus. Quando Jesus se reergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. E assim disse-lhe Jesus, nem eu te condeno. Pode ir e não peques mais. Por um tempo Jesus levanta e olha e fala, escuta, cadê quem estava te acusando? Cadê os homens teus acusadores? Ninguém te acusa e condena? Falou, não. Ficou ninguém. Falou, também não vou te condenar, não. Mas vá e não peques mais. Jesus não disse, não, você não errou, você não pecou. Já disse, não, assim, vai e não peques mais, quer dizer, você pecou, mas não peca mais, não. Você cometeu adultério, não adultere mais. Vá e não peques mais. Jesus sempre vai estar falando isso com nós. Vá e não peques mais. Nós gostamos de ir diante do Senhor, pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Só que às vezes nós pedimos perdão e voltamos ao mesmo erro. Voltamos ao mesmo pecado. Mas Jesus nos fala, vai e não peques mais. A Bíblia nos fala que quando nós ficamos pecando do mesmo pecado, do mesmo erro ali de maneira consciente, nós estamos pisando no Filho de Deus. Então temos que tomar muito cuidado quanto a isso. Jesus os perdoa, mas vá e não peques mais. Como Jesus disse, nem eu te condeno, pode ir. Falando novamente ao povo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus ali continua ali pregando, ensinando ali no templo. E agora no ensino dele ele está dizendo, olha,
Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Sou eu que ilumino o mundo, eu que dou conhecimento. Luz é conhecimento. Sou eu que dou conhecimento. Aquele que me segue tem conhecimento. Aquele que me segue vê tudo, entende e compreende. E terá a luz da vida. Aquele que me segue tem a luz da vida, tem conhecimento da vida, que a maioria não tem. A maioria cada um fala cada coisa. Ah, não, quando nós ouvimos pessoas falar, não existe inferno, o inferno é aqui mesmo. Ah, depois que morrer acabou tudo. E esse tipo de coisa, e não é assim. Jesus no morto falou, não, eu sou a luz da vida. Né? E nos promete a ressurreição, nos promete vida nova, vida nele. E isso nós receberemos essa vida se enquanto nós estivermos aqui, nós estivermos seguindo. Ele é a luz da vida. Ele é a luz do mundo. Os fariseus, todavia, lhe indagaram: tu dás testemunho a respeito de ti mesmo, logo teu testemunho não é válido. Os fariseus religiosos falaram: não, rapaz, o que você está falando é de você mesmo. Você se autotestemunhando. Não, então seu testemunho não vale. Se fosse outras pessoas falassem de você, poderia ser. Mas você mesmo não vale como testemunho. Eles queriam sempre criticar, queriam sempre armar para Jesus os religiosos. Respondeu Jesus, assegurando-lhe: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, pois sei de onde vim e para onde vou. Todavia vós não sabeis de onde venho e para onde vou. Falou: não, mas mesmo que eu dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Que eu sei de onde vim e eu sei para onde eu vou. Jesus veio do céu e ele retornou para lá. Nós vimos que quando a Maria ficou grávida, foi do Espírito Santo. A Bíblia fala de Jesus, ele desceu. Depois ele subiu. Ele sabia quem ele era. Eles julgaram, condenaram, fizeram tudo. Jesus, mas sem saber que ele era Deus. E ele é Deus. Tá, vocês não sabem de onde eu vim, não. Como ainda tem muita gente, muitas religiões que não sabem quem é Jesus, não sabem de onde ele veio, como ele veio, para onde ele veio. Tem muitos que não acreditam na ressurreição. Eu falo: não, eu sei de onde eu vim. Eu sei para onde eu vou. Logo no testemunho vale sim. Vós julgais de acordo com a carne. Eu ninguém julgo. Vocês fazem julgamento de acordo com a carne, com emoção, com desejos, vontade terrena. Mas eu não julgo agora. Jesus agora ele é advogado, agora ele não julga ninguém. Ele só vai julgar no dia, no seu dia, o dia do retorno. Aí ele não é mais o nosso advogado. Aí ele é juízo. Aí ele é justiça. Ele é juiz. Nesse dia ele vai julgar. Vai julgar todos nós. Separar os bodes das ovelhas. Mas agora falou: não, agora não julgo ninguém. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, pois não estou só, mas estou com o Pai que me enviou. Eu não julgo ninguém, mas mesmo que eu julgasse, o julgamento é verdadeiro. Porque não só eu, é eu e Deus, eu e o Pai. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Então poderia julgar, mas eu não julgo. Como Jesus realmente não julga ninguém agora. Mas acredite, ele disse: o julgamento dele virá. O julgamento dele vai acontecer. E não vai ser fácil.
E não vai ser fácil. Todos serão submetidos ao seu julgamento, sem exceção. No seu dia. Mas agora não, agora Jesus não julga ninguém. Prova tal que nós vemos as pessoas fazerem cada coisa e nada acontecer. Por isso que nós vemos as pessoas estão no erro, estão nos vícios, nas bebedeiras, nas orgias, nos adultérios. Ah, mas Deus, Jesus não falou comigo. Não, Jesus não vai condenar ninguém agora. Jesus não vai julgar ninguém agora. A sua palavra já não julga. Agora, no dia do juízo, ele fala, não, você está no adultério, você vai para o lado de lá. É minha esquerda. E assim sai. Está igualmente escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testemunho sobre mim mesmo, e o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Porque na lei, na antiga lei de Moisés, diz que o testemunho para ser válido tinha que ser pelo menos duas pessoas. Jesus falou, não, o testemunho que você fala, duas pessoas é válido. No meu caso é válido, porque eu testemunho de mim mesmo. E Deus testemunha também a meu favor. Então são dois. Então testemunho é válido, sim. O que eu estou falando é válido, sim. Porque somos dois, eu e o Pai. Então eles sempre traziam para a lei, mas de maneira distorcida. Então eles perguntaram a ele, onde está o teu pai? Respondeu-lhe Jesus, vós não conheceis nem a mim nem a meu pai. Se conhecesse a mim, da mesma forma conhecereis a meu pai. Mas cadê seu pai? Papai, vocês não conhecem o pai. Se vocês conhecessem, vocês conheciam a mim. Vocês não conhecem a Deus, porque conhecesse a Deus, conhecia a mim, porque eu vivo no Pai, o Pai está em mim. Então só aí já dá para perceber que não conhece. Eles realmente não conheciam, eles estavam presos numa lei arcaica que estava ali. Mas eles não conheciam Deus. E não tinha como conhecer. Que o próprio Deus, Jesus Cristo, estava na frente deles, não conhece. Da mesma forma, hoje as pessoas também. Ah, estou orando, estou buscando Deus, Deus me fala, Deus me fala, Deus me fala. E Deus está o tempo todo nos falando, Ele fala pela palavra dEle. Ah, cadê Deus, cadê Jesus? Está aqui, está na palavra. Ele nos fala pela palavra. Ele responde pela palavra. Quer conhecer Deus, quer conhecer Cristo, vem para a palavra. É aqui que nós conhecemos. É aqui que nós sabemos quem Ele é e como nós devemos agir. Essas palavras Jesus proclamou no lugar do gasofilácio, enquanto ainda ensinava no templo. E ninguém o prendeu, pois não era chegada a sua hora. Quando Jesus estava falando isso, estava ali perto do gasofilácio, ou seja, no ofertório, onde as pessoas depositavam os dízimos. Ele estava ali perto, observando. Nós vimos que a feita ele observou sobre a oferta de uma viúva. Então, Jesus estava ali e observou, mas as pessoas, os fariseus, os saduceus, os religiosos não puderam prendê-lo, porque não era hora, já tinha a hora certa. Jesus sabia o momento. Deus tinha determinado o tempo, e a hora e o modo, exato como Jesus seria preso, o traidor, tudo mais, já estava tudo já revelado, escrito nos profetas. Uma vez mais lhes disse Jesus, estou partindo, e vós procurareis por mim, mas morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Eu falei, olha, eu estou chegando no meu tempo, eu estou partindo, eu vou, mas para onde eu vou, vocês não vão poder ir, não. Vocês vão morrer nos seus pecados. Vocês vão morrer nos seus pecados, porque para onde eu vou, vocês não podem ir. E a mesma coisa é hoje. Jesus está dizendo, falou, olha, para onde eu estou, vocês não podem vir. Porque vocês vão morrer nos seus pecados. Quem está no erro, quem está no pecado, não vai onde Jesus está. O lugar dele é outro.
O lugar dele é o inferno. Essa que é a realidade. Jesus fala, onde que eu estou, vocês não podem vir. Trevas não se dá com a luz. Jesus não aceita, não permite, não concorda com o pecado em hipótese alguma. Não adianta falar, não, eu vou em Jesus, eu estou em Jesus. Não, você não está. Você está no erro, você está no pecado, então você não está em Jesus coisa nenhuma. Você não está em Jesus. E você não vai para Jesus. Se você não abandonar o pecado, se você não se converter ao Senhor. É quem fala é Jesus. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Mas ele seguiu dizendo-lhes, vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos afirmo que morrereis em vossos pecados. Se vós não crede que eu sou, certamente morrerei em vossos pecados. Vocês vão morrer no pecado de vocês, se vocês não acreditarem que eu sou. Jesus é o início e o fim. O alfa e o ômega. Ele é o Criador. Ele é Deus. Ele é tudo. Falou, eu sou. Se vocês não acreditarem que eu sou. Por que acreditar? Porque quando nós acreditamos em Cristo, nós nos voltamos para Ele. Nós obedecemos. Nós só podemos obedecer em que nós acreditamos. Se nós acreditarmos, nós obedecemos. Nós vivemos nele, para Ele e por Ele. Jesus falou, se vocês não acreditarem, vocês vão morrer nos seus pecados. Vocês vão morrer no pecado de vocês porque não creram que eu sou. Eu sou tudo. Eu sou lá de cima. Vocês aqui de baixo. Vocês são terrenos. Vocês pensam nas coisas aqui de baixo. Vocês pensam nas coisas materiais. Vocês pensam nas coisas humanas. Eu não, eu sou lá de cima. Então nós temos que tomar cuidado das pessoas que é muito voltado para as coisas materiais, estão muito preocupados em ter, adquirir, em fazer. Está pensando nas coisas de baixo. Vamos pensar mais nas coisas de cima, nas coisas do alto. Vamos pensar mais em Jesus, porque é lá que o encontramos. Então indagaram-lhe, quem és tu? E Jesus lhes afirmou, exatamente o mesmo que eu vos tenho dito desde o princípio. Quem é você? Eu falei, desde o princípio eu tenho falado com vocês quem que eu sou. É a mesma coisa, não alterou nada. Jesus já tinha deixado bem claro que ele era o Filho de Deus. Ele acabou de falar, falou, sou lá de cima. Ele acabou de dizer, falou, estou no Pai, o Pai está em mim, quem vê a mim vê o Pai. E eles agora vêm perguntar quem ele é. Falou, mesmo eu estou falando com vocês que eu sou. Eu acho interessante que eu vejo pessoas, templos, igreja, não, vamos buscar o Senhor, vai procurar, como se ele estivesse perdido. Quem estava perdido éramos nós. Queremos Jesus, vamos para a Bíblia. Nós encontramos aqui. Queremos Deus, está na Bíblia. Ele está na palavra, ele é a palavra. Encontramos aqui. Aí quando nós encontramos, nós obedecemos. Quando nós obedecemos, nós estamos seguindo. Quando nós o seguirmos, então realmente aí nós conheceremos e viveremos. Caso contrário, seremos descartados. Ele disse, eu tenho muito mais a declarar e julgar a respeito de vós, pois aquele que me enviou é digno de toda confiança. Assim transmito ao mundo as palavras que dele ouvi. Mas o que eu falo não é de mim, não. O que eu falo é de Deus, é do Senhor. É o que eu ouvi deles falar. É isso que Jesus está dizendo. Os judeus, contudo, não entenderam que ele falava acerca do Pai. Então Jesus preveniu-os. Quando tiveres elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. Porque quando tiver elevado, quando tiver matado, quando tiver sacrificado, quando eu subir, aí vocês vão entender. Aí vocês vão compreender. E nós vemos isso quando Jesus morreu ali. Aí
o centurião disse: não, verdadeiramente isso era o filho de Deus. Mas só depois que tinham matado. Jesus falou: eu não falo de mim mesmo, não, eu falo do Pai. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Ele não tinha opinião própria, ele falava de Deus. E nós queremos ter opinião própria, nós queremos falar disso ou daquilo, nós temos que falar de Jesus. A opinião é dele. E aquele que me ensinou está comigo. Pai, não me deixe eu só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Tendo preferido essas palavras, muitos creram nele. Ele sempre fazia o que agradava a Deus. Ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Obediência, por isso ele foi vencedor. E todo joelho se dobra diante dele hoje. Quando nós temos dúvida, esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo: leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.